Muito boa noite a todos, bem-vindos neste dia 22 de Abril, Dia da Terra. É com muito gosto que dou as boas-vindas neste meia hora de bom ambiente, que é verdadeiramente um evento excepcional na vida da Zero, porque temos a honra de ter como convidado Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje é um dia especial também porque ocorre nos Estados Unidos uma importante cimeira de líderes sobre o clima, olhando para este planeta e para a humanidade que estão claramente ameaçados pelo aquecimento global. Ao mesmo tempo também, hoje a Zero lançou, numa parceria com o Jornal Público, na sua componente online, um conjunto de imagens que uma nova ferramenta da Google Earth nos permite dar como um novo olhar para aquilo que tem sido o Portugal natural ameaçado nos últimos 36 anos. Portanto, neste sentido, nós temos realmente aqui muitas razões para, com expectativa, ouvir o professor Marcelo Rebelo de Sousa e, por isso mesmo, vamos iniciar, antes de uma conversa informal com amigo próprio, com o presidente da Zero e com a doutora Luísa Schmidt, vamos então ouvir a mensagem relativa a 3 questões que foram entregues e solicitadas pela Zero antecipadamente, dada a ausência do seu presidente na Cimeira Ibero-Americana em Andorra, e que ele, no meio da sua agenda, teve a gentileza de responder e que vamos então ouvir. Vários acontecimentos ao longo das últimas décadas vieram demonstrar as fragilidades e limites do planeta, tal como o que deu origem à comemoração do dia de hoje, o chamado Dia da Terra, criado em 1970 pelo senador norte-americano Gaylord Nelson, depois das consequências do desastre petrolífero de Santa Bárbara, na Califórnia, ocorrido no ano anterior, tendo em 2009 sido reconhecido pelas Nações Unidas com o objetivo de alertar para a importância e a necessidade da conservação dos recursos naturais do mundo. O Sr. Presidente afirmou esperar que a pandemia de Covid-19 sirva de lição quanto aos efeitos globais do que acontece no ambiente em qualquer parte do mundo. Neste contexto, não considera que é necessário um novo modelo de desenvolvimento socialmente justo, respeitando os limites do planeta, que claramente não comporta um crescimento contínuo? A pandemia da Covid-19 vai confrontar-nos de modo reforçado com as limitações dos sistemas socioeconómicos atuais, ao lidarem com situações críticas e de incerteza a uma escala global, com enormes reflexos a nível nacional e local e afetando toda a população do mundo. Embora com graus de organização e desenvolvimento muito diversos de país para país. Veio evidenciar desde o início, até na falta de solidariedade verificada aqui e acolá, de forma muito crua, as muitas fragilidades das comunidades atuais e reforçar a necessidade de nos religarmos aos nossos mais próximos e valorizarmos a natureza e os elementos que integram uma componente fundamental da nossa vida pessoal e vida comunitária. Esta crise, à escala global, revela bem como o tipo de combate que estamos a falar é difícil e como as suas consequências económicas e sociais são dramáticas, reforçando um alerta relativo a outras crises globais, como sejam a extinção maciça de diversas espécies em todo o mundo, o desequilíbrio dos ecossistemas, as alterações climáticas.
Em suma, é fundamental olhar para o pós-pandemia como uma oportunidade para suportar a recuperação da economia, numa efetiva transição ecológica, no reconhecimento da urgente contenção do consumo de recursos naturais e alterando os padrões desse consumo e os estilos de vida, promovendo uma economia circular, disponibilizando incentivos económico-financeiros proativos que transformem a vida social. E é um papel de cada um de nós. É um papel que passa por cada um de nós. Não é apenas um papel dos responsáveis políticos, económicos, sociais, culturais. Passa por nós nas nossas opções diárias de vida, de consumo, para a preservação da nossa casa comum e para o incentivo ao desenvolvimento de negócios sustentáveis. Numa palavra, à pergunta que é colocada, eu responderia sumariamente assim: sim, é verdade, temos de mudar o modelo de desenvolvimento económico e social. Sim, perdemos tempo nos últimos anos. Sim, perdemos tempo, nomeadamente porque a administração de certos países particularmente responsáveis quis ignorar, quis negar a realidade, negou as alterações climáticas, afastou-se do Acordo de Paris, quis andar para trás em vez de andar para a frente. E todos nós fomos presos, indiretos, violentados, de uma forma ou de outra, inclusive as Nações Unidas, desse retrocesso. A Europa não alinhou nele, Portugal não alinhou nele, mas fomos presas desse retrocesso, que foi um tempo perdido, lamentavelmente perdido, numa questão fundamental para todos nós. Sendo a primeira figura do Estado e dada a sua grande capacidade de comunicação com os vários setores da sociedade portuguesa, as questões ambientais obteriam uma visibilidade consideravelmente maior se fossem uma prioridade da sua agenda. Pondera neste mandato atribuir maior centralidade a esta área? De que forma? A questão ambiental, nas suas várias vertentes, a saber, transição climática e energética, promoção da circularidade da economia, preservação e restauração dos ecossistemas e da valorização do capital natural e ainda a adequada gestão dos recursos naturais, hierarquizando valores económicos, sociais e ambientais. Tudo isso é um dos pilares do desenvolvimento humano. E como é evidente, o Presidente da República, para cumprir a Constituição, que prometeu efetivamente levar à prática e garantir que é levada à prática por todos os portugueses, não pode deixar de estar atento e, mais do que atento, empenhado. E por isso, no primeiro mandato, estive empenhado antes do mais no apoio ao Governo. O Governo português teve uma posição liderante a nível europeu, a nível mundial, em matéria que cobre um conjunto de preocupações ecológicas, ambientais, respeitantes às alterações climáticas, à transição energética, à valorização dos recursos naturais, a uma visão intergeracional, isto é, à sustentabilidade do desenvolvimento. O Presidente da República apoiou, diploma a diploma, plano a plano, negociação a negociação, cimeira a cimeira. Participei em várias cimeiras, nomeadamente no âmbito das Nações Unidas, dedicadas a esta matéria, exprimindo a posição que era a posição comum de Portugal, Presidente da República, a Assembleia da República, numa maioria esmagadora, praticamente unânime, e Governo alinharam a uma só voz. Como a nível europeu houve o alinhar a praticamente uma só voz, com poucas exceções, infelizmente sem a audição, porque grandes protagonistas, a começar nos Estados Unidos da América, escolheram o caminho que era um caminho de recuo durante 4 anos e não um caminho de avanço. Mas depois no plano interno não foi só escutar os diferentes agentes do setor e a sociedade civil, nomeadamente as ONGs. Foi ir mais longe na COTEC, que é uma iniciativa presidencial e que abarca centenas de pequenas e médias empresas, microempresas, start-up e empresas ditas transversais. O tema dominante dos últimos anos foi esse. Foi o tema da economia circular.
foi o tema da transição energética, foi o tema da associação entre a transição digital e as preocupações com as alterações climáticas. Foi a importância de ajustar empresas com menos recursos e que precisavam de fazer uma mudança cultural às temáticas ambientais. Isso foi uma prioridade. Foi a prioridade minha, foi a prioridade da Cotec, foi a prioridade que emprestei aos contactos que fiz com o tecido empresarial, mas também com as escolas. Em muitas escolas, em muitas realidades que eram emanações da sociedade civil. Porquê? Porque cabia de uma forma muito impressiva na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos desafios e oportunidades colocados pelo Pacto Ecológico Europeu e pelos compromissos do Acordo de Paris, dos quais nunca nos afastámos. Foi assim no primeiro mandato. Dir-se-á, não notámos, pois andaram distraídos. Quem não notou, andou distraído. Mas não poderá continuar distraído neste segundo mandato, porque, além de cumprir a mesma agenda, essa agenda passará a ser, ainda se possível, mais clara e publicitada. Não só assinalando os dias internacionais mais relevantes no âmbito da transição climática, do ambiente, energia, economia circular, biodiversidade, gestão de recursos naturais, não só continuando a aposta no primeiro mandato das florestas, foi uma das minhas preocupações, particularmente a partir de 2017, foi exigir uma nova política das florestas, e não é por acaso que um dos últimos passos, quase no limite do primeiro mandato, foi presidir, a convite do Sr. Primeiro-Ministro, a um Conselho de Ministros dedicado precisamente à nova política florestal, mas outro foi, primeiro mandato a concretizar-se, agora no segundo, a Conferência dos Oceanos. A participação em várias iniciativas bilaterais e multilaterais em torno dos oceanos. E agora, culminando, espera-se, na Conferência dos Oceanos, adiada por causa da pandemia. Mas, além disso, na Cotec e fora da Cotec, na vida empresarial, como no contacto com as escolas e com os agentes da sociedade civil, nomeadamente as ONGs, a preocupação mais publicitada ainda com estas temáticas, descarbonização das empresas, economia circular, descarbonização dos territórios, disseminação e sensibilização na comunidade daquilo que é um novo paradigma cultural em termos de desenvolvimento, tudo isso estará presente, como esteve no primeiro mandato nas visitas às áreas protegidas e na relevância da proteção e regeneração dos ecossistemas, mas com um acento tónico acrescido, virado para o futuro e dando uma importância crucial ao papel dos mais jovens. O Plano de Recuperação e Resiliência tem sido criticado por diversas organizações não governamentais de ambiente por não ser o valor acrescentado para suportar a mudança estrutural requerida para aumentar a resposta do país aos desafios de sustentabilidade, atingir a neutralidade climática, promover uma floresta biodiversa, multifuncional e resiliente ou desenvolver uma economia circular. Como considera que a sua atuação pode ajudar a integrar estas preocupações nas políticas nacionais de forma transversal, intergeracional e mais resistente aos ciclos políticos? De algum modo, eu já respondi na pergunta anterior a esta preocupação. É verdade que o Plano de Recuperação e Resiliência é apenas um dos instrumentos financeiros para suportar uma mudança de paradigma. Deve ser completado por outros instrumentos, em particular com o quadro financeiro plurianual. Deve ser enriquecido na sua prática, deve ser garantida a sua execução, deve ser transparente a sua gestão, deve ser participada e descentralizada essa gestão. E temos aqui anos cruciais.
começa já este ano 2021, mas sobretudo os anos de acento tónico serão 2022, 2023, 2024 e depois naturalmente completando-se em 25 e 26. Agora, não podemos esquecer a aposta na União Europeia, já que a transição ecológica é um dos pilares da estratégia de desenvolvimento expressa no Pacto Ecológico Europeu de que falava há pouco. E é uma das prioridades da repartição dos fundos europeus. Mas é preciso ir mais longe. É preciso ir mais longe cá dentro, obrigando a Administração Central a mudar, apoiando a mudança no poder local, incentivando a alteração no tecido empresarial, sobretudo daquele que dispõe de menos recursos ou tem que fazer a viragem em termos de cultura cívica, chegando ao terceiro setor e aos cidadãos. Numa sociedade envelhecida, chegando a todos. Naturalmente com os mais jovens como protagonistas cimeiros, mas chegando a todos. E depois, tendo presente que um exemplo necessariamente mobilizador é o desenvolvimento e a adequada gestão da floresta. Aquilo que já foi feito no domínio da política da floresta multifuncional, diversificada, resiliente, valorizando os serviços prestados pelos vários ecossistemas, promovendo uma economia de base natural e garantindo uma maior coesão territorial e, do mesmo modo, a fixação da população no interior, tem de continuar e tem de acelerar. Por outro lado, conviria reforçar os consensos de regime, consensos alargados nos acordos e na legislação, no fundo, nas leis e diplomas regulamentares estruturantes. Estou a pensar na lei do clima, nos acordos a obter na próxima Conferência das Alterações Climáticas das Nações Unidas, COP26 em Glasgow, na implementação do roteiro para a neutralidade carbónica em 2050 de âmbito alargado, não só a nível nacional como a nível internacional. São três planos diferentes de intervenção. O plano interno, que deve percorrer todos os níveis da sociedade portuguesa, o plano europeu e o plano mundial, onde eu tenho de admitir que a persistente, esclarecida, lúcida, eu diria mesmo teimosa, intervenção do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é uma garantia de futuro, como será uma garantia de futuro a aposta não só na sua recandidatura, mas na sua reeleição. Boa noite, Luísa Schmidt, a investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Vamos ter agora uma conversa informal sobre estas respostas do Sr. Presidente da República naquilo que eu diria que é uma primeira vez de uma extensa conversa sobre ambiente e que, felizmente, ocorre neste Dia da Terra e também no contexto desta rúbrica da Zero. Eu gostaria, se calhar, de começar pela primeira questão. A primeira questão onde, no fundo, se olha para um novo desenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento socialmente justo, respeitador dos limites, que não comporta um crescimento contínuo, e onde eu confesso que fiquei surpreendido por o Presidente da República ser tão explícito, tão claro nesta discordância. Luísa. Quando eu digo discordância, isto é, discordância em relação ao modelo de desenvolvimento, ou seja, alinhar muito com as ideias que nós temos como essenciais. Sim, aliás foi interessante porque o Presidente da República, que é sempre estimulante ouvir e nesta área foi muito boa ideia tê-lo chamado para esta matéria, demorou algum tempo na sua primeira resposta, mas chegou ao essencial, que é o ponto em que faz afirmações claras, límpidas, justas e inteligentes, não é? A necessidade de mudar inclusivamente o modelo de consumo. Não falou da carne, mas estava, de certo modo, quando nós estamos a pensar em mudar o estilo de vida, a dieta alimentar é fundamental, não é?
não é obviamente eliminá-la, mas limitá-la, e portanto mudar, e esta ideia de que não podemos perder tempo, a urgência. E por outro lado também a crítica ao ex-presidente Trump, e mesmo acusá-lo de contraciclo e de retrocesso, que foi o que aconteceu, efetivamente, quando nós chegamos a 2015 com uma conjuntura absolutamente favorável, o Acordo de Paris, o Papa Francisco, com a encíclica Laudato Si, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e depois, de repente, vem aquele balde de água fria e para uma série de políticas. Portanto, e eu acho que o que é importante para nós é tirar consequências todas disto. Portanto, depois desta resposta, digamos que os valores centrais do ambientalismo estão claramente assumidos por um desígnio da soberania portuguesa, porque temos o mais alto representante da soberania a assumir isso, não é? E isto é particularmente importante numa altura em que o atual governo presida a União Europeia, em que o Presidente da República inicia o seu segundo mandato, e assistimos a outro português, aliás referido, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, a livrar-se do pesadelo que teve que suportar, não é? Aliás, heroicamente durante a presidência de Trump, e ao mesmo tempo que vemos na atual Cimeira do Clima, que está neste momento a decorrer, o presidente Biden a querer virar distintivamente a página. Isto muda tudo, não é? O título do livro da Naomi Klein está agora mais do que nunca atual, não é? 6 anos depois. Portanto, este é o momento certo para a convergência climática e da sustentabilidade em geral, para a atenção à perda da biodiversidade, que ele também fala, não é? E para este virar de página, de se avançar com as políticas ambientais que o país necessita e que o Presidente da República claramente assume e apoia. Estás sem som. Eu passaria já à segunda questão, porque acho que ela também nos dá aqui um conjunto de oportunidades de abordagem, algumas comuns também à anterior. E talvez aquilo que surpreende mais é este comentário do Presidente da República dizendo que andámos distraídos no primeiro mandato. Eu pessoalmente acho que não andei assim tão distraído. Acho que realmente não houve talvez um entrosamento olhando para os domínios da sustentabilidade, para o social, para o económico, para o ambiental. Eu diria que estas 3 vertentes do desenvolvimento sustentável tiveram uma maior prioridade e excelente da parte do Presidente da República no social e no económico. Mas o ambiental pareceu-me que sofreu um pouco. Mas, efetivamente, o Presidente esteve em várias cimeiras, esteve presente em várias visitas, mas não se aproximou tanto como agora parece realmente assumir e não só comprometer-se. Bem, tudo o que o Presidente disse é verdade. As florestas, as escolas, a visita a algumas áreas protegidas, etc. Mas o que eu devido muito é que tenha sido por distração do público que toda essa sua ação não se notou. Notou-se menos do que era preciso, não é? Como ele diz. Por isso, aquilo que mais espera neste seu segundo mandato é que não é mais do mesmo. É uma presença mais vocal e afirmativa, não é? Dando a notar de forma mais pedagógica e incisiva o papel que o Sr. Presidente mais discretamente já teve e que agora exuberantemente deve voltar a ter, não é? Para não ter que voltar a dizer no próximo mandato que a lição não ficou bem entendida porque os alunos, entre aspas, estavam distraídos. Portanto, bem, o próximo mandato não será possível, não é? Neste mandato, mas não é? tentar que... Mas vamos lá Mas ver. eu acho que é muito bom que assim seja, não é? Porque
Há, sem dúvida, daquilo que nos foi permitido ler, das intenções do Presidente da República para este segundo mandato, a sustentabilidade surge como elemento central. E parece-me que há realmente uma abertura do Presidente, como ele afirma, a publicitar, a envolver-se nestas causas, talvez acrescentar a uma causa que ele realmente foi protagonista, que é a causa dos oceanos, acrescentar mais a questão das alterações climáticas e do papel da sociedade civil, nomeadamente das organizações não governamentais, nomeadamente uma maior atenção para aquilo que são as grandes questões do ambiente de forma alargada e abrangente. Sim, e temos que, isso eu acho que é muito importante quando ele fala neste segundo mandato desta maneira, nós temos que aproveitar este ânimo e esta predisposição que o Presidente revela, portanto, este conhecimento que ele tem, portanto, ele tem um conhecimento desde a Constituição, que ele, aliás, evoca, não é? E o direito ambiental, até à diplomacia. Ele é exímio a exercer as ligações entre os diversos poderes, não é? E, por outro lado, a sensibilidade para a ciência, e aí é verdade que ele, por exemplo, inclusivamente fui lá nos cientistas do Palácio, ele não falou nisso, mas nos cientistas do Palácio levou lá várias pessoas desta área também, nos ODS, as áreas protegidas, as florestas, e, portanto, seria até muito bom reanimar uma espécie das presidências abertas de Mário Soares, não é? Ao estilo de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Que é um estilo diferente, mas que tem algo de semelhante, do bom sentido do termo, e era muito bom que um presidente com a força e o ânimo de Marcelo Rebelo de Sousa pudesse fazer isso, pode fazer mudança, se dedicar ao assunto e mobilizar a sociedade para isso. Este compromisso, por exemplo, que ele diz nesta segunda pergunta, em publicitar o ambiente, é muito importante, porque o Presidente da República tem uma capacidade única de mobilizar a sociedade, de mobilizar os meios de comunicação social, de mobilizar o país e de ir às áreas protegidas e, de repente, pôr as áreas protegidas no mapa das preocupações públicas e políticas que bem precisam. Portanto, temos mesmo que aproveitar esta sua vontade, este seu ânimo e esta sua vontade de colocar no mapa das suas prioridades as questões ambientais. Não vamos perder esta oportunidade. Bem, chegamos assim à terceira questão, relacionada com a forma como o Plano de Recuperação e Resiliência pode ou não vir a ser efetivamente um valor acrescentado se o Presidente da República tiver também aqui uma atuação no que respeita àquilo que devem ser preocupações de forma transversal, intergeracional e mais resistente aos ciclos políticos, ou seja, um olhar de longo prazo. Mais uma vez, aqui o Presidente invoca vários domínios, do nacional ao internacional, pega acima de tudo na questão das alterações climáticas, na ideia dos consensos de regime, e eu acho que aqui ele foca a lei do clima que está neste momento em elaboração na Assembleia da República e, portanto, acerta claramente numa das temáticas que envolve um consenso, a necessidade de um consenso entre os partidos. Irá aqui também, então, o Presidente fazer uma magistratura de influência, digamos assim, de rentabilização daquilo que ele também menciona, são os problemas dos jovens, as ansiedades dos jovens em relação ao ambiente, em relação ao clima? Sim, e eu acho que tu já disseste praticamente tudo o que era importante do que ele sublinha. E realmente é muito interessante a maneira como ele agarra, por exemplo, na questão do clima, na questão da perda da biodiversidade, na questão do Pacto Ecológico Europeu, que tem lá uma série de medidas importantes, desde o clima à questão da transição energética, à agricultura de proximidade com a estratégia do prado ao prato,
Portanto, tudo aquilo que nós conhecemos do pacto, não é? Acho que aí ele ir buscar é muito interessante e é relevante, e acho que ele vai exercer essa magistratura de influência. E depois, no final do jogo, o presidente, com a sua inteligência única, não é? Ele passa-nos a bola. Porque nesta resposta ele deixou muito claro, aqui sim, que conta com as ONGs, conta com as organizações não governamentais, conta com os movimentos cívicos dos jovens e outros, para pressionar as políticas públicas. No fundo, eu aqui tenho que saudar a exortação que o Presidente da República faz a um incremento do próprio ativismo. Porque temos os movimentos que são locais, nacionais, europeus e internacionais, que já temos, não é? Que são todos ligados. E é essas escalas que todas as ONGs têm que atuar. E o que ele está a dizer é que as leis são estas, os prazos são aqueles. Quer dizer, repara, ele fala... nós neste momento temos a lei as leis que ele invoca, não é? O reconhecimento da relevância da lei do clima, da lei dos planos, o PRR, mas também há o plano dos fundos europeus, mas também ao plano ecológico europeu, também há o roteiro de descarbonização. Depois temos as instituições, temos as pessoas certas nos lugares certos, e portanto isso cria aqui uma dinâmica que ele, quer dizer, que ele quase que diz isto: nós agora temos cá este Presidente da República, temos aqui esta União Europeia, temos ainda o teimoso António Guterres nas Nações Unidas. Portanto, com isto, com as leis, os planos, os prazos, temos os prazos, não é? Que é 2026 no caso do PRR e 2030 no caso do Plano Ecológico Europeu, do Plano Ecológico Europeu. Portanto, temos tudo isso. Portanto, com isso, as condições estão criadas em termos de leis, planos, instituições e liderança. Portanto, ajam, façam, mexam-se. No fundo é isso. Portanto, a mensagem mais importante desta resposta foi sobretudo o que ele não explicitou, foi o não dito, mas que estava implícito. Por isso, que era um bocado agora, lutem por estes consensos de regime, pressionem as administrações desde a local à nacional, exijam transparência na aplicação dos fundos e clareza nas decisões, mexam-se. E o PR cá está, de certo modo, para apoiar, ou seja, há aqui um recado aos ativistas que atuem desde local ao internacional, porque a conjuntura é boa, e o Presidente da República está aqui a desafiar a sociedade civil a mexer-se nas questões ambientais e a dizer à sociedade civil que conta com o apoio do Presidente para resolver muitas dessas questões ambientais. E, portanto, aqui, de facto, este Presidente é muito inteligente, é excepcionalmente inteligente e também é influente, e temos que aproveitar bem a oportunidade de o fazer aderir à ideia de uma sociedade ambientalmente mais inteligente e resiliente, e é esse tal modelo de desenvolvimento que nós queremos, muito mais saudável e sustentável. Bem, Luísa, da parte das universidades, que de certa forma também eu e tu representamos, da parte das organizações não governamentais, depois desta mensagem, concordo absolutamente contigo, temos um caminho aberto para realmente ter aqui um segundo mandato, um conjunto de anos próximos, onde se nós soubermos fazer o esforço certo, ou dar a resposta certa ao apelo indireto que ele faz à sociedade civil, podemos realmente usar esta tempestade perfeita, digamos assim, aos diferentes níveis da Europa até à escala nacional, para marcarmos a diferença. E é precisamente essa a nossa esperança, é que a partir desta manifestação de interesse nós consigamos fortalecer aquilo que é o diálogo
da sociedade civil com a presidência, expandindo também a todos os atores e garantir que conseguimos realmente aquilo que era a terceira pergunta, que é conseguirmos que estas preocupações sejam vistas de forma transversal, intergeracional e mais resistente aos ciclos políticos, garantindo assim que as próximas gerações vão ter uma melhor qualidade de vida e bem-estar do que nós, com um planeta mais resiliente. É essa a esperança deste Dia da Terra. Agradeço muito a tua participação. Acima de tudo, agradecemos à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, por esta oportunidade que achamos que foi única, mas extremamente valiosa para retomarmos, digamos assim, um trabalho pela mudança para uma sociedade mais sustentável. Boa noite a todos. Muito obrigado. Foi meia hora de bom ambiente. Por meia hora de meio ambiente. Agora é preciso estendê-la a muitas horas a bem do planeta. Vamos a isso.